Siga nossa página, seja bem-vindo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. 27 Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia e administrador-geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. 30 Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: Tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: Como posso, se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosqueador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça, e seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: Peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar e, partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: Aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem, cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto. E, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório Salmo 65. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Nações, glorificai ao nosso Deus, anunciai em alta voz o seu louvor. É Ele quem dá vida à nossa vida, e não permite que vacilem nossos pés. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar, vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Quando a Ele o meu grito se elevou, já havia gratidão em minha boca. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou, não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê, possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu, quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs. Neste Santo Evangelho de João, capítulo 6, Jesus nos revela um mistério profundo e essencial da nossa fé: Ele é o pão da vida. Não um pão qualquer, mas o pão que desceu do céu, o próprio Filho de Deus, que se entrega por amor a nós. Ele começa dizendo algo que nos coloca no centro do projeto divino: Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai. Isso nos lembra que a fé é dom, é graça. Não é fruto apenas do nosso esforço humano, mas resposta a um chamado do Pai. Se hoje você está aqui, ouvindo esta palavra, é porque Deus já está te atraindo, já está tocando o seu coração. Jesus continua e nos promete algo que o mundo jamais poderá oferecer: vida eterna.
Ele diz: quem crê, possui a vida eterna. Mas atenção, crer não é só dizer eu acredito, é viver conforme essa fé, é se alimentar desse pão que é Ele mesmo, é entrar em comunhão profunda com Cristo. E então ele faz uma declaração que escandalizou muitos em sua época, e que ainda hoje desafia nossa fé: o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Aqui, ele já nos aponta para a Eucaristia. Meus irmãos, a missa não é um símbolo, não é só um rito bonito. É o sacrifício vivo de Cristo, é Ele mesmo que se entrega, corpo, sangue, alma e divindade. Por isso, ao comungarmos, não façamos por hábito, mas com o coração cheio de reverência, amor e gratidão. Porque quem come deste pão, vive para sempre. E viver para sempre não é apenas não morrer, é já experimentar, aqui e agora, a plenitude da presença de Deus em nós. Que o Senhor nos conceda a graça de sempre desejar esse pão, de buscá-lo com fé sincera e de jamais nos afastarmos da mesa do Senhor. Amém.